Quando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia começou em fevereiro de 2022, muitos previram que a economia do maior país do mundo entraria em uma tremenda crise e recessão, com alguns até prevendo um declínio de até 10%. Embora, após mais de 3 anos de conflito, a Rússia tenha conseguido sustentar sua economia, parece que a situação não é mais a mesma, e o prolongamento da guerra já começa a cobrar seu preço, forçando os russos e Putin a enfrentarem a pior crise econômica dos últimos anos. Essa crise pode levar Putin a não ter os enormes recursos necessários para sustentar a guerra e abriria caminho para o início de um possível acordo com a Ucrânia diante da pressão de Trump. Para entender a magnitude do problema de Putin, lembremos que os gastos militares russos estão estimados em impressionantes 149 bilhões de dólares em 2024, o que corresponde a 7,1% do PIB da Rússia e 19% de todos os gastos do governo. Para se ter uma ideia de quão caro é sustentar a guerra, estima-se que o orçamento militar terá aumentado 38% em 2024 em comparação com 2023. Os gastos com defesa são cerca de 7 vezes maiores do que os de um país com população semelhante à do Brasil, que gasta 21,7 bilhões de dólares anualmente em investimentos militares. Isso é, sem dúvida, insustentável e está levando cada vez mais a Rússia a disparar os gastos públicos, resultando em níveis de inflação que, segundo fontes não oficiais, ultrapassam 10% ao ano. Mas como a Rússia conseguiu sustentar sua economia durante esses 3 anos sem entrar em recessão? Por que as coisas mudaram e agora é possível que os russos estejam iniciando a pior crise econômica dos últimos anos? Será que uma crise econômica será, então, o gatilho que forçará Putin a ceder a Trump e chegar a um acordo com Zelensky, como Trump pretende? Veremos a seguir. Em anos anteriores, a Rússia conseguiu escapar com sucesso das sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, aumentando suas exportações para a China e a Índia, que se tornaram os 2 principais mercados, tornando-se o destino da maioria das exportações. Juntos, esses 2 países respondem por quase 50% das exportações russas, especialmente petróleo e gás. Outro país que se tornou destino das exportações russas foi a Turquia, que aumentou sua participação de 4,1% para quase 8%, assim como outras nações como Hungria e Cazaquistão. Entre esses países, a Rússia conseguiu compensar sua participação anterior nas exportações com os países europeus, que agora representam menos de 15% das exportações, em comparação com mais de 50% antes do início do conflito. A estratégia para escapar das sanções foi usar uma frota fantasma de navios, que se estima ser responsável por 70% do total das exportações de petróleo para a China, Turquia e Índia. No entanto, essa situação levou alguns analistas, como Elina Rybakova, economista do Instituto Peterson de Economia Internacional, em Washington, a sugerir que a Rússia e Putin se tornaram vassalos da China e do presidente chinês, Xi Jinping. A importância comercial que a China tem atualmente para a Rússia é completamente desproporcional, visto que o gigante asiático é de longe o principal parceiro comercial, enquanto a Rússia representa apenas uma pequena parcela das exportações chinesas. Além disso, a Rússia depende quase inteiramente de países asiáticos para produtos manufaturados e tecnológicos, aumentando sua dependência da China. Graças, em grande parte, ao apoio chinês, durante 2023 e 2024, a economia russa conseguiu apresentar um desempenho extraordinário apesar do conflito, chegando a atingir um crescimento próximo a 4%, bem acima de economias que pareciam mais estáveis, como a Alemanha. No entanto, essa situação parece estar chegando ao fim e, recentemente, o próprio ministro da Economia russo, Maksim Reshetnikov, reconheceu que a economia está passando por um período difícil e muito próxima de uma recessão. Alguns analistas até previram que esta crise econômica poderia levar Putin a perder popularidade e apoio no país, possivelmente levando-o a ceder às negociações no conflito com a Ucrânia. Vamos rever as causas da crise econômica russa, que poderia até mesmo levar ao colapso das finanças públicas. A primeira causa é, sem dúvida, o conflito prolongado, que já dura mais de 3 anos. Embora os altos gastos militares possam ter inicialmente favorecido o crescimento econômico, com o tempo, o investimento inicial em armas acabou falhando em melhorar a produtividade da economia russa. Ou, para ser mais direto, os gastos com tanques, munições e armas nos últimos anos não fizeram nada para aumentar a produtividade da indústria russa na produção de bens no futuro ou melhorar sua competitividade.
E, claro, esses enormes gastos de guerra têm impactos fiscais que se acumulam ao longo do tempo, o que alimentou o recente aumento da inflação, levando a taxas de juros mais altas. As altas taxas levaram a um aumento na inadimplência de empréstimos para empresas e pessoas físicas. Alguns analistas chegam a alertar que a pior crise da história do sistema bancário russo pode estar se formando, uma crise que pode explodir a qualquer momento. Há alguns anos, o governo pressionou os bancos a conceder empréstimos para impulsionar a economia, mas com altas taxas de juros que chegaram a 21%, a capacidade de pagamento dos credores está se tornando cada vez mais difícil. Com essas taxas de juros exorbitantes, as taxas de inadimplência em cartões de crédito dispararam, já que os juros cobrados pelos bancos atingiram mais de 50% ao ano. Nos últimos meses, um total de 8.300.000 cartões de crédito estão com mais de 90 dias de atraso, com uma carteira de inadimplência estimada em mais de 7,3 bilhões de dólares. Pior ainda, os números oficiais podem estar escondendo parte da verdade e, para evitar pânico econômico, os números exatos de inadimplência não estão sendo divulgados. O recente relatório do Banco Central da Rússia mostrou a gravidade da crise e das 78 maiores empresas russas, 13 apresentaram problemas de solvência para pagar suas obrigações financeiras, um número 100% superior ao do ano anterior. Elvira Nabiulina, presidente do Banco Central, também afirmou que, nos últimos anos, os gastos militares foram sustentados graças aos recursos disponíveis, mas essas reservas já estavam se esgotando. Nabiulina lembrou que, no início da guerra, o Fundo Nacional Russo tinha uma poupança de 300 bilhões de dólares, mas, devido à guerra prolongada, os recursos atuais são inferiores a 140 bilhões de dólares. Além disso, devido às sanções impostas no início da guerra, mais de 300 bilhões de dólares em contas russas no exterior foram congeladas. Relatórios econômicos mostram taxas de inflação real em torno de 15%. Até mesmo o chamado índice BOR, que acompanha os preços de alimentos básicos, mostra que os preços da carne e dos vegetais aumentaram mais de 60% no último ano. O Banco Central havia estabelecido uma meta de inflação de 4% até o final do ano, mas analistas acreditam que ela não será alcançada e que, ao contrário, o Banco Central terá que manter taxas elevadas, próximas a 20%, por um longo período, afetando ainda mais os pagamentos de crédito e o crescimento econômico. Se as sanções econômicas recentemente anunciadas pelo presidente Trump se concretizarem e se uma solução negociada para a guerra não for buscada, a situação poderá se complicar ainda mais, levando o setor bancário a uma crise tremenda. No último trimestre, a desaceleração econômica foi perceptível em setores como mineração, comércio, habitação e atividades recreativas. Outra razão para o tremendo declínio econômico tem sido a migração de jovens, já que muitos trabalhadores, especialmente no setor de tecnologia, preferiram partir para outros países, dada a facilidade com que encontram trabalho em locais não imersos em conflitos armados. Mas a migração não se limita a jovens profissionais, milhares de estudantes também migraram por medo de serem enviados para as linhas de frente na Ucrânia. Alguns foram enganados pelo governo para assinar contratos que lhes garantiam uma educação universitária, mas, em troca, os jovens tiveram que cumprir 3 anos de serviço militar. Embora muitos jovens estivessem dispostos a perder esses 3 anos no exército em troca de estudar, isso foi antes do início da guerra. Muitos jovens não querem ser usados como bucha de canhão nas linhas de frente e preferiram fugir para países vizinhos como a Geórgia. Alguns admitem abertamente que não querem matar ninguém, nem acabar na prisão por deserção. A situação é tão complicada que, segundo organizações de direitos humanos, existem atualmente mais de 1.000 processos por deserção. Há até casos de soldados que abandonaram seus uniformes e deixaram as fileiras bem no meio da guerra. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas em idade produtiva, cruciais para o setor produtivo, tenham migrado desde o início da guerra. Além disso, a Rússia já começa a enfrentar um problema demográfico com o envelhecimento crescente da população. O ministro do Trabalho declarou recentemente que, até 2030, a economia precisará de quase 11 milhões de migrantes. Em 2024, a expectativa era de que os nascimentos chegassem a 1,2 milhão, enquanto as mortes seriam significativamente maiores, chegando a 1,8 milhão. A taxa de natalidade é de apenas 1,4%, uma das 10 piores entre as chamadas economias emergentes.
Estima-se que, até 2030, apenas 63% da população estará empregada, em comparação com 72% em 2010, devido ao envelhecimento da população. Essa situação levou a uma escassez de quase 2,7 milhões de trabalhadores, com inflação de 9,5% e taxas de juros acima de 20%. A situação é tão crítica que o governo teve que buscar migrantes de países pobres como Afeganistão e Coreia do Norte para, de alguma forma, suprir a escassez de mão de obra. O próprio Putin reconheceu recentemente que existe o risco de recessão ou estagnação, mas, sem deixar claro o plano de recuperação da economia, afirmou que uma recessão não deve ser permitida em hipótese alguma. O grande problema é que Putin provavelmente está considerando mais estímulos governamentais, o que, em última análise, coloca mais lenha na fogueira, pois pode levar a um aumento ainda maior dos gastos públicos e da inflação. A situação é tão complexa que ele estima que o crescimento econômico potencial seria próximo a 1%, devido à queda do investimento e do consumo. A crise também foi agravada pela queda dos preços do petróleo, que atingiram $60 o barril há alguns meses. Este é um elemento crítico para as finanças públicas, visto que 29% da receita do governo provém da produção de energia e matérias-primas. Embora a expectativa fosse de que os preços do petróleo ultrapassassem $90 até 2022, a situação mudou radicalmente no último ano. No geral, os preços do petróleo caíram em média 26%, enquanto os gastos com defesa aumentaram 12% em relação ao ano anterior. Segundo alguns analistas, toda essa situação poderia levar Putin a ceder a Trump e concordar com um cessar-fogo com a Ucrânia. Putin já ordenou a redução dos gastos militares, que atingiram 6,5% do PIB, e alguns meios de comunicação relatam que estão sendo feitas tentativas para organizar uma cúpula entre Putin e Zelensky. É claro que o problema é que os dois lados cheguem a um acordo sobre a questão territorial, já que ambos os líderes não querem parecer perdedores após um conflito tão longo, com tantas perdas de vidas e recursos. Além disso, Putin recebeu recentemente uma má notícia: os países membros da OTAN concordaram em aumentar seus gastos militares em 5% do PIB, o que implicaria em maior apoio militar à Ucrânia se a guerra continuar. Portanto, se a Rússia decidir prolongar o conflito, precisará ter gastos militares extremamente altos para evitar ser derrotada pelo Ocidente. Não se pode descartar que as partes comecem a se aproximar e, aos poucos, com Trump como mediador, um acordo entre Putin e Zelensky seja alcançado, pois, em última análise, um conflito prolongado continuaria a prejudicar as pessoas e as economias de ambos os países. Lembre-se de que na descrição do vídeo você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Você também encontrará o link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.